Salve, salve, cientistas! Aqui é o professor Valmir Ramos Leite em mais uma aula aí voltada aos nonos anos. Hoje o nosso assunto, cientistas, é reações químicas. Na minha opinião, é um dos assuntos mais maravilhosos que eu posso falar na aula de ciências, né? Lembrando sempre, cientistas, nessa nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma reação química. Nessa aula também, cientistas, vocês vão entender o quanto uma reação química é importante, né? Lembrando sempre, cientistas, falando sobre reação química de uma forma bem organizada e bem simples. Uma reação química, pessoal, se eu pudesse definir ela como uma palavra, seria transformação, seria mudança. Uma reação química, cientistas, basicamente é quando uma coisa é transformada em outra. Poxa, mas professor, mas por que que isso é tão importante? Cientista, se a gente fosse tentar entender o que acontece numa reação química, a gente veria que a matéria é transformada. Ou seja, cientistas, eu pego uma coisa e transformo em uma outra coisa totalmente diferente. Lembra sempre, cientistas, os plásticos que nós temos em casa, os produtos que nós temos em casa, eles não existem naturalmente. Ou seja, eles só podem ser feitos transformados, né? E exemplo, o plástico, a comida que a gente come, a borracha, as tintas, o vidro, os circuitos, todas essas coisas maravilhosas que estão no nosso dia a dia, pessoal, elas só são feitas por causa da reação química. A reação química é o maior poder que o ser humano tem da natureza. E cientistas, regra básica: as substâncias no início da reação química, aquelas que vão se misturar e reagir, elas são conhecidas como reagentes. E as substâncias do final da reação química, que é o resultado, elas são conhecidas como produtos. Exemplo, cientistas. O refrigerante. O refrigerante ele não existe na natureza naturalmente. O refrigerante, pessoal, é basicamente açúcar e um ácido, né, conhecido como carbônico ou fosfórico. E esse ácido, pessoal, do refrigerante, ele é feito a partir da combinação das moléculas de água com gás carbono. Dá uma olhadinha, ó, a molécula de água, H2O, combinando com o CO2. Essas duas moléculas, elas se juntam e elas dão origem, pessoal, a H2CO3. Se eu pudesse resumir isso, pessoal, em uma única ideia, eu usaria a equação química aqui embaixo. H2 mais CO2 dá origem a H2CO3. Isso é transformação. Outro exemplo, exemplo dinâmico do mesmo processo. A água, o gás carbono, do meu lado direito, eles vão se fundir em alta pressão. Quando isso acontece, pessoal, as moléculas elas se juntam de tal forma que elas acabam dando origem a uma outra molécula. Essa molécula é o ácido carbônico. Qual é a ideia, cientistas? O professor Valmir, ele precisa mostrar para vocês que a reação química ela transforma as coisas. Um outro exemplo é o ozônio. O ozônio, pessoal, ele é feito a partir da alteração do gás oxigênio lá na atmosfera. A radiação quebra o gás oxigênio e transforma ele em gás ozônio. Ele também pode ser fabricado industrialmente, mas dá uma olhadinha, ó. Oxigênio, O2, O2 de novo, O2 de novo. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, são 3 moléculas de O2, ou seja, 3 moléculas de gás oxigênio. Lá no Sol, a radiação quebra as moléculas e essas moléculas, naturalmente, elas vão se juntar, pessoal, e formar outras duas moléculas diferentes, ou seja, duas moléculas de O3, ou seja, duas moléculas de gás ozônio. Olha um outro exemplo, o metano, que é o gás liberado pelo nosso intestino, é o gás liberado pelos rios poluídos. Toda vez que a gente queima ele, essa molécula reage com o oxigênio do ar, explode uma grande quantidade de energia liberada, o que gera explosão. E o resultado é água e gás carbono. Dá uma olhada, cientistas. CH4, metano. Quando você queima o metano, pessoal, uma molécula de metano ela vai reagir com duas moléculas de O2, ou seja, duas moléculas de gás oxigênio. Dá uma reparada na equação química aqui embaixo, pessoal. Quando essas moléculas reagem, pessoal, com a queima, elas se quebram e dessa quebra, pessoal, libera muita energia que gera explosão. Essa explosão, pessoal, do metano explodindo é fantástica, é gigantesca. Quando as moléculas se quebram, cientistas, a única coisa que a gente vê no final do processo
É um monte de carbono, hidrogênio e oxigênio que resultou da quebra. E essas moléculas elas vão se juntar naturalmente em outras, perdão, esses elementos vão se juntar naturalmente em outros, formando duas moléculas de água e uma de gás carbono, ou seja, eu tinha uma coisa no começo que foi transformada em outra no final. Olha um outro exemplo, cientistas, a água oxigenada. A água oxigenada, que é usada em casa, em farmácia, em medicamentos, em salão de beleza, na indústria, ela é feita a partir da combinação do oxigênio com a água. Dá uma olhadinha como que ela é feita basicamente. O oxigênio, que é o O2, que vocês estão vendo aí, ele vai se combinar com duas moléculas de água, ou seja, 2H2O. Quando isso acontece, cientistas, olha que coisa maravilhosa, ó. Essas moléculas elas vão ser combinadas e olha que coisa bem simplesinha, ó. Repara bem na sequência, ó. O oxigênio, ó, vai se desprender do outro oxigênio e vai interagir com a água. O hidrogênio vai escapar de uma ponta e vai se conectar a outra, ó. Observa que essa molécula já não é mais molécula de água, é H2O2. Olha o que acontece aqui embaixo também na sequência, ó. O oxigênio vai interagir com a água, tá vendo? E olha lá, ele vai fazer uma outra ligação aqui. Cientistas, eu tinha oxigênio e água que deu origem a duas moléculas de água oxigenada. Mais uma reação química. Eu tinha uma coisa que virou outra. Um exemplo que a gente usou na nossa experiência aí, que a gente postou até no Facebook as fotos da explosão. A gente pega a água e transformar ela em hidrogênio e oxigênio. Ou seja, a gente vai quebrar as moléculas de água, os elementos vão se recombinar, gerar moléculas de gás hidrogênio e moléculas de gás oxigênio. Observações, cientistas. Aqui é o exemplo do que aconteceu. Duas moléculas de água, ou seja, 2H2O, que vão ser quebrados, tá vendo? Ó? E quando elas se quebram, cientistas, olha só o que ela dá origem, ó, a duas moléculas de gás hidrogênio e mais uma de gás oxigênio. Como que seria isso lá na nossa experiência? Quando o professor Valmir coloca água e alumínio, não acontece nada, mas quando ele coloca a soda cáustica vai puxar os elétrons do alumínio, ou seja, ela vai oxidar os elétrons do alumínio. Quando os elétrons do alumínio saem em direção à soda cáustica, eles passam pelas moléculas de água e a corrente elétrica quebra as moléculas de água, pessoal. E quando essa corrente elétrica quebra as moléculas de água, a minha água, pessoal, ela é transformada em gás oxigênio e gás hidrogênio. Pessoal, isso é transformação da matéria. Eu tinha água que foi transformada em hidrogênio e oxigênio. Detalhes importantes, cientistas. O que a gente pode falar do hidrogênio? O hidrogênio é um gás 16 vezes mais leve que o ar, então se eu encher uma bexiga com ele, ela vai voar. O gás hidrogênio, pessoal, é um gás muito explosivo, né? A gente produzindo em poucas quantidades não dá nenhum problema, né? E o oxigênio atua na queima, por isso que a bexiga, quando a gente estoura, ela queima e explode. Um outro exemplo, cientistas, produção de dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, pessoal, para ser feito, a gente vai precisar queimar o enxofre. Quando a gente queima o enxofre, ele reage com o oxigênio, os elementos vão se recombinar e automaticamente, cientistas, vai gerar moléculas de dióxido de enxofre. Dá uma olhadinha, ó. Aqui é um resumo da reação, ó. S2, que é o enxofre, vai reagir com duas moléculas de gás oxigênio. Quando isso acontece, cientistas, após a queima, as moléculas se quebram e automaticamente essas moléculas elas vão voltar a se realinhar como dióxido de enxofre. SO2, SO2. Eu tenho enxofre e oxigênio virando dióxido de enxofre. Aqui é um exemplo, pessoal. Mesmo esquema, enxofre e oxigênio quando são queimados, as moléculas são queimadas, a energia da queima é forte, quebra elas. Automaticamente, depois da queima, cientistas, olha o que acontece. As moléculas quebram, são quebradas. Só que por força de atração entre elas, entre os elementos, na verdade, olha como vai acontecer o realinhamento. Ó, o enxofre vai se ligar com dois oxigênios e formar o dióxido de enxofre. Como são duas moléculas, 2SO2. Características básicas do dióxido de enxofre. O cheiro dele é ruim. Ele causa irritação na garganta, nos olhos. E geralmente ele é muito usado, pessoal, em dispersão de multidões, né? Tipo quando você tem muita gente junta, fazendo protesto.
né? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, por ter assistido. Espero que tenham entendido a maravilha das reações químicas e muito obrigado, pessoal. Se cuidem. Qualquer pergunta, só postar aí. Tchau, tchau. Falou!